Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos para a nossa próxima aula, módulo 9, Espírito Santo. Hoje eu quero falar como descobrir e desenvolver os seus dons espirituais. O propósito dessa aula é orientar você, aluno, o processo de descoberta, de confirmação e de desenvolvimento dos dons espirituais, sempre com base bíblica e muito discernimento espiritual. Vamos lá. Identificando os dons. O que eu preciso? Oração e sensibilidade ao Espírito. Romanos capítulo 12, versos 6 ao 8, ali Paulo diz que temos diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Então, o primeiro passo para descobrir os seus dons é abertura espiritual. Como assim? Oração, sensibilidade à voz do Espírito e disposição para obedecer. Disposição para obedecer. Vamos lá. O Espírito Santo é ele quem distribui os dons. Não é o Pai, não é o Filho. É o Espírito Santo. Ok? Qual que é a nossa responsabilidade? É pedir, é ouvir e discernir. Porque o Espírito Santo quer entregar esses dons. Porque ele quer a edificação do corpo de Cristo. Então eu preciso que a minha oração ela esteja alinhada com esse desejo de servir, né, o corpo de Cristo. Isso vai revelar os dons com o tempo. Agora, pastor, eu vou pedir o dom, mas eu não quero servir na igreja. Eu te pergunto, por que ele vai te entregar? Se o dom propósito é servir o corpo, é a edificação do corpo, ele vai dar só porque você está pedindo? Não. Eu preciso ter disposição em servir. Então eu vou orar. Senhor, o que o Senhor me deu para contribuir com o corpo de Cristo? Se ele me deu o dom, é para contribuir com o corpo. Vamos falar aqui um pouquinho dos testes espirituais, né? Como que eu tenho essa confirmação comunitária? Ferramentas como teste de dons espirituais, elas podem ser úteis como ponto de partida. No entanto, os dons são reconhecidos com mais clareza na vivência em comunidade. É necessário que líderes, irmãos maduros, não neófito, não recém-convertido, irmãos maduros, eles possam identificar dons, né, observando o quê? Os frutos, o meu serviço no corpo de Cristo. Outra coisa, confirmar dons é um processo de escuta e validação do corpo de Cristo. Guarde sempre isso, o dom é para edificação do corpo. É o próprio corpo que vai validar esse dom que Deus me deu. Então, o feedback honesto, ele é um dos maiores aliados na descoberta de dons. Mas feedback de quem? Não é do novo convertido empolgado. Não, é de homens e mulheres maduros, de líderes maduros. Por exemplo, Timóteo foi reconhecido e ele foi comissionado pelos líderes da igreja. Então, esse reconhecimento ele é importante. Vamos na experimentação prática, né? Vamos lá. Eu sempre falo, nós temos que servir para descobrir. Tem gente que está querendo descobrir para depois servir. Não. Você não descobre os dons apenas com teoria, apenas lendo livro, fazendo teste. Não. Você descobre ele com prática. E aonde que você vai praticar? No corpo. Então, muitas vezes, os dons se revelam quando servimos em diferentes áreas. Porque quando eu vou servir, por exemplo, vai envolver ensino, intercessão, evangelização, recepção, discipulado. E é nessa necessidade de servir que o Espírito Santo vai me dando dons e me capacitando. Então, você vai observar nas áreas que você está servindo, qual você está fluindo naturalmente. O que gera alegria? O que edifica outros? E aí você precisa ter disposição. Disposto o quê? A errar e aprender no caminho. E no corpo você vai errar, e vai ter homens e mulheres maduros para te corrigir, dar o apontamento certo. E aí você vai aprendendo. Então comece onde há necessidade. Permita que o Espírito direcione os seus passos. Sabe como que eu descobri o meu dom de ensino? Na adolescência, na escola bíblica dominical.
O meu professor, ele pegou a revista da Escola Bíblica Dominical e ele dividiu para que cada adolescente ali fizesse uma parte. E chegou o dia, meu professor chamava Claudinei, eu fui dar a minha parte. E ele falou, me chamava de Valtinho, Valtinho, você teve um desenvolvimento fantástico. Por coincidência, ou jesuicidência, como a gente gosta de brincar, na semana seguinte, faltou o professor da escola bíblica dos adultos. E aí o pastor, que era o meu xará, pastor Walter, era o nome dele, ia dispensar aquela turma. Aí ele disse assim, deixa o Valtinho dar aula para essa turma. E aí ele me deu a revista e falou assim, leia rapidinho aí, vai lá, dá aula. E ele falou, não preocupa com performance, é só para as pessoas não irem embora e ficarem para o culto. Só que ali eu li rapidamente a revista e quando eu fui dar aula, eu tive um desenvolvimento assim que não era natural, era o dom de Deus. Então a descoberta do meu dom de ensino foi no momento de necessidade. E eu estava ali, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Então entendo, os dons espirituais, eles vão ser descobertos quando eu estiver servindo. Mesmo sem dom, vai servir, vai servir. E aí eu quero que você entenda que o papel da palavra de Deus é trazer o quê? Discernimento e confirmação. Deixa eu te explicar. Os dons espirituais, eles nunca contradizem a palavra de Deus. Então, os dons espirituais, nenhum deles nunca contradizem a palavra de Deus. Pelo contrário, eles são sempre confirmados e orientados por ela. Então, o estudo da Bíblia, ele revela os princípios que regem o uso dos dons. Por que que muitas pessoas têm dificuldade de fluir nos dons? Porque não conhecem as Escrituras. Então, a obediência à palavra abre espaço para o Espírito agir com liberdade. E é a maturidade bíblica que vai evitar distorções ou manipulações espirituais. 2 Timóteo 3, versos 16 e 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Então, um coração cheio da palavra é um terreno fértil para os dons florescerem. Agora, como que eu vou desenvolver os dons? Vamos lá. Eu desenvolvo os dons na prática, fé e perseverança. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6. Reavives o dom de Deus que há em ti. O dom, ele não basta ser descoberto. Ele precisa ser ativado, ele precisa ser cultivado. Isso inclui usá-lo com frequência. Eu falo que é como um músculo espiritual. Eu preciso estar usando ele sempre. Eu preciso buscar crescimento através da oração, leitura, feedback. Eu preciso servir com perseverança, mesmo quando não há reconhecimento, eu permaneço servindo. Paulo vai incentivar Timóteo a não negligenciar o dom que ele recebeu, 1 Timóteo 4,14, mostrando que até os dons podem adormecer se não forem usados. Pastor, se eu não usar o dom, eu perdi ele? Não, de maneira nenhuma, porque a Bíblia diz que os dons são irrevogáveis, mas ele vai adormecer. É o músculo, você parou de usar, ele vai atrofiando. Então, os dons espirituais, quando eles são exercidos com humildade, ele vai glorificar a Deus e ele vai servir o próximo. 1 Pedro 4,10. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros. Então, todo dom é para glorificar a Deus e nunca para a autopromoção. Os dons, eles devem ser exercidos com humildade, os dons devem ser exercidos com amor, os dons devem ser exercidos com responsabilidade. Vou repetir, os dons devem ser exercidos com humildade, os dons devem ser exercidos com amor, os dons devem ser exercidos com responsabilidade. Então entenda, o maior dom é o que mais serve. O maior dom é o que maior serve. Lembra que eu falei nas aulas anteriores? Não tem hierarquia nos dons. O maior é o que serve. O maior é o que serve. Então, onde há amor, o dom frutifica. E ele glorifica ao Senhor. Então, eu oro para que essa aula ajude você a descobrir e a desenvolver o dom que Deus te entregou. E que ele seja usado para a glória de Deus e para a edificação do corpo de Cristo. Deus abençoe sua vida. Amanhã eu te encontro falando sobre
discernindo a voz do Espírito. Deus abençoe, até a próxima aula.